1 Samuel, capítulo 1, versículo 7 em diante, diz assim: E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Porque está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam, em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou no voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedisse. Senhor Deus poderoso, mais uma vez estamos em tua presença. Queremos, com essa história, trazer uma palavra ao coração da tua igreja nesta noite, que seja edificante para a minha vida, para nossas famílias, para as famílias do Setoró, para cada um que está aqui presente. Em nome de Jesus, nos ensina por meio da tua palavra, nos dê a graça, nos dê a revelação, nos dê a tua palavra, firme no teu propósito nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Hoje nós vamos olhar para a história de duas famílias e observar o que está acontecendo com elas, e por meio dos acontecimentos tirar lições que possam enriquecer, abençoar as nossas vidas. O primeiro deles é Elcana, é o marido da Ana que fez essa oração. Nós não sabemos muita coisa sobre Elcana, a não ser o que a própria Bíblia já fala, que Elcana, todos os dias, todos os anos que ele ia sacrificar, que ele ia à casa do Senhor, na verdade ele ia todos os anos, ele ouvia a palavra do Senhor, que tinha as convocações, que era obrigatório para que eles pudessem estar ali em Jerusalém. Então Elcana ouvia essa recomendação do Senhor, esse mandamento, e ele obedecia o mandamento. E diz a palavra que ele ia sacrificar, e ele dava porções para as suas esposas e para os seus filhos, e todos os seus filhos possivelmente estariam entregando essa oferta na casa do Senhor. É até engraçado, porque quando eu estava estudando, eu lembrei dos meus filhos. Quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente tira uma moedinha, né? Era bem pequenininho, e a gente ensinava já a ofertar. Talvez seria mais ou menos isso que Elcana fazia. Ele ia fazer o que na igreja? Ia adorar, ia glorificar, ia sacrificar, mas ele levava os seus filhos com eles, para que eles estivessem juntos, para poder aprender a servir e adorar o nome santo do Senhor. Sabemos que Elcana também era um homem, possivelmente um bom marido, e ele tentava ser atencioso com as necessidades de Ana.
E ele ouvia o que Ana dizia. E ele estava preocupado com ela. Ela não estava comendo, ela não estava feliz, estava triste, amargurada. E ele observou isso. Aqui eu vou tirar um adendo que não tem nada a ver. Mas às vezes tem pais que não percebem o que está acontecendo com os seus filhos dentro da sua casa. Tem pais que os filhos estão se drogando e ele não percebe que o filho não está normal, que o filho está drogado. As dificuldades, os problemas que afligem a nossa família. E às vezes a gente é negligente. Mas nós temos aqui um pai, um marido, que está preocupado com o estado de espírito, não só com o físico, não só com dar coisas, mas também preocupado com a alma, com o sentimento, com aquilo que ela estava passando. E ele chega a querer dizer para ela: olha, eu não te sou melhor do que 10 filhos. A minha esposa diz que eu sou mais um filho dentro de casa. Eu não entendo o que quer dizer isso. Eu não sei se é porque ajuda muito ou se dá trabalho, eu não sei muito o que é. Mas ainda bem que eu não dou trabalho pelos 2 filhos. Eu sou mais um filho, estou dizendo que eu dou trabalho mais ou menos, né? Mas o Eucana diz para Ana: eu te sou melhor do que 10 filhos. Mas Ana não se contentava. E Ana pedia, insistia com ele para que ela tivesse um filho, como se ele mesmo, ele fala, como que ele fosse Deus para poder atender o pedido dela. Quem encerrou a madre foi Deus. E aqui a gente tem que entender isso. Mas na Bíblia existem vários casos de pessoas que não têm filhos, mas que passam a buscar isso no Senhor, e quando eles descansam, eles alcançam a misericórdia do Senhor e alcançam filhos. Amém? Abraão, Isaac, nós vemos acontecer isso com eles. Nós temos aqui a própria Ana, que não tem filhos, mas ela busca isso no Senhor, e Deus dá para ela, Deus atende o seu pedido. Nós vemos 2 mulheres que naquela época eram esposas do mesmo marido, e essas mulheres, uma tinha filhos e a outra não tinha, e elas estavam indo para a casa do Senhor, e diz a palavra que todo ano isso se repetia. A Penina irritava a outra, provocava a outra, até que a outra explodisse. Nós temos uma orgulhosa porque tem filhos, uma com palavras de soberba, com palavras pesadas, indo para a casa do Senhor, indo sacrificar, indo servir ao Senhor, mas o seu coração não era bom, as suas palavras não eram boas. Mas nós temos outra pessoa, que é a Ana, que ela vai para a casa do Senhor, e ela faz as suas petições, faz os seus pedidos. E aqui nós vimos a oração dela. Ela ora, fala com Deus, e Deus ouve a sua voz. Na justificativa, quando ela está orando, que parece que ela está apenas balbuciando, e ela não fala palavras. Há momentos de amargura, há momentos de dificuldades, há momentos de dor. Nós não temos palavra. O que fazer? Não orar? Não, Ana ajoelhou. Ana foi para os pés do nosso Deus, aquele que ouve a nossa voz, aquele que pode resolver os nossos problemas, que pode atender as nossas petições. Nós vimos aqui exemplo de pessoas, palavras falando nesse sentido, que Deus ouviu, que Deus abençoou, que Deus estava com ela nesses momentos de dificuldade. Então ela se prostra diante do Senhor, e Deus ouve a sua oração. Na explicação, no versículo que ela está sendo provocada, ela fala: eu não estou bêbada, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu não bebi vinho, eu não bebi bebida forte, porém eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora.
Então você está com tribulação, está passando por lutas, por dificuldades, este é o melhor lugar para você estar. Aleluia. Na casa do Senhor. Glória a Deus. Você possa apresentar a Ele, que você não tenha vindo esta noite a este lugar apenas para assistir um culto, mas que você tenha saído de casa para sacrificar ao Senhor, para entregar um culto ao Senhor, para abrir a sua alma, derramar a sua alma perante o seu Deus, porque Ele está aqui e Ele ouve, Ele atende. Glória a Deus. Quando nós estamos parecendo que não temos saída, Ele é a porta. Quando nós achamos que não tem mais jeito, Ele abre caminho no meio do mar, Ele faz a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nós temos agora um outro contraste. Nós temos agora a vida de um homem que é sacerdote, que é homem da lei, que é um homem que deveria estar com seus olhos abertos para tudo que está acontecendo, mas parece que ele não está observando muita coisa. Nós vamos fazer uma análise agora sobre a vida dos filhos de Eli, que está aqui no versículo 12 do capítulo 2, que diz assim: eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Mas como é isso? No primeiro capítulo, versículo 3, diz que o Eucana estava subindo da sua cidade para adorar o Senhor, e que lá em Siló estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Eles eram sacerdotes de Deus, mas no capítulo 2 chama eles de filhos de Belial. Como é que é isso? Como isso acontece? Pai, um homem de Deus, alguém que tem um ministério, seus filhos parecem que estão no ministério também, fazendo sacrifícios, recebendo sacrifício, mas o Deus da Bíblia chama eles de filhos de Belial. Geralmente os sacerdotes são os sacerdotes do Deus Altíssimo. Geralmente os homens que trabalham para Deus são profetas do Deus Altíssimo, do Deus de Israel, do Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac. Mas de repente Deus vira e diz: vocês são filhos de Belial, criados na casa do Senhor, estão fazendo a obra do Senhor, mas a Bíblia está dizendo que eles estão com o coração totalmente errado. Diz a Bíblia que eles não conheciam o Senhor. É possível crentes criarem filhos e os seus filhos chegarem na idade adulta e simplesmente o seu comportamento demonstrar que eles não conhecem o Senhor? É possível? Sim. Talvez você tenha um exemplo na sua casa, talvez você tenha um exemplo na sua família, talvez você tenha um exemplo que está acontecendo muito próximo a você, mas os pais eram crentes, mas os pais estavam na casa do Senhor. Como isso acontece? Diz a palavra que os filhos de Eli não temiam a Deus. Capítulo 2, versículo 17 vai demonstrar que eles desprezavam ao Senhor. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. O sacerdote tinha direito, a família do sacerdote se alimentava das ofertas, do templo. A oferta era oferecida, ele podia colocar um garfo, tirar uma porção do peito, da coxa, tirar uma porção do sacrifício para alimentar os seus filhos, alimentar a sua família. Mas aqui, esses jovens, eles iam fazer a hora do sacrifício,
e eles queriam pegar a carne crua, antes de ser sacrificado ao Senhor. E eles não pegavam a parte que estava destinada a eles. Eles queriam as partes mais nobres. Quem sabe a picanha, né? Com mais gordura. Mas o sacrifício, diz a palavra, que a gordura era do Senhor. Ela tinha que ser queimada e subia com um cheiro suave a Deus. Mas aqueles filhos estavam fazendo totalmente ao contrário daquilo que deveria acontecer. Eles não temiam a Deus, eles não conheciam a Deus. Eles eram, versículo 22, 24 vai dizer que eles eram imorais, adúlteros, que usavam a própria casa de Deus, o culto de Deus, para fazer coisas erradas. Que o sangue de Jesus tenha poder na nossa vida, que nós possamos andar com os nossos filhos para a casa do Senhor, ensinar o caminho, e nós vamos observar alguns erros que o próprio Eli cometeu, para analisar se eu estou cometendo os mesmos erros, se você está cometendo os mesmos erros, porque cometendo os mesmos erros de Eli, nós vamos ter o mesmo resultado que Eli teve. Aos filhos, cometendo os erros que Ofni e Finéias cometeram, vamos ter o mesmo destino que eles tiveram. E nós temos aqui vidas para a gente observar a conduta desses homens que estavam andando na casa do Senhor. E uma das primeiras indagações para você guardar no seu coração, que os filhos de Finéias, o Finéias e o Ofni, eles estavam, os filhos de Eli, né? Eles estavam desprezando a obra do Senhor, porque eles não conheciam a Deus. A importância de ter experiência com Deus, de ter as próprias experiências, de poder orar e ser ouvido, de passar por dificuldades e clamar a Deus, de ser ouvido pelo nosso Deus. Temos essa necessidade, precisamos ser experimentados, mas ninguém quer passar por dificuldades, né? Todos querem ter sua vida boa, tranquila, bonanças, mas é na hora da luta, na hora da dificuldade, nas dificuldades maiores é que Deus prova o ouro e deixa ele puro para a honra e glória do seu louvor. E nós temos aqui a primeira pensamento para nós: não permita que as coisas de Deus se tornem sem significado para você. Quando nós perdemos o temor, nada mais tem importância. Adulterar e continuar louvando não tem importância. Perdi o temor. Trair a esposa, perdi o temor, perdi a graça, perdi a comunhão. Eu não conheço a Deus. Um dia um amigo meu que é católico, ele disse assim para mim: Edson, sabe por que os católicos não leem a Bíblia como os crentes? Eu até admirei a pergunta e instiguei a resposta. Não, por quê? E ele disse: para não se comprometerem com ela. Tem muito crente assim, muitos adolescentes, muitos jovens, muitos homens casados, que não têm prazer em ler a palavra de Deus, que não cuidam de ter nela a vida eterna. Mas o Senhor está nos chamando hoje para uma reflexão, que o vir à igreja não seja algo comum para você, que a tua alma anseie pelas águas, assim como a corça anseia pelas águas, que a nossa alma anseie pela presença do Senhor, que a nossa alma anseie pela presença de Deus, que a gente possa vir para congregarmos juntos, não apenas para nos cumprimentarmos, para rever os amigos, para ter um momento social,
social, mas para chorarmos juntos, para nos alegrarmos juntos, para adorarmos juntos, para sentirmos a presença do Senhor neste lugar, porque este lugar é o lugar onde Deus reservou para que a gente pudesse termos essa alegria, ter esse momento de família, termos esse momento de comunhão, esse momento da graça de Deus, da unção do Senhor sobre as nossas vidas. E Deus tem falado neste lugar. Eu sou testemunha que Deus tem falado neste lugar. Eu creio que você também tem sentido a presença de Deus neste lugar. Não permita o culto ser uma coisa comum. Não permita que o ministério da pregação seja algo comum. Não permita que os cargos da igreja sejam coisas comuns. Tocar o instrumento é algo comum. A música em vários ambientes da nossa sociedade. Mas quando viemos aqui para adorar o Senhor, eu tenho que oferecer o meu louvor, a minha adoração, tudo que tenho, tudo que sou, é um conjunto, é alma, é o espírito, é o corpo, tudo para a honra e glória do nome do nosso Deus. Que o culto não seja algo simplesmente corriqueiro na tua vida, mas que haja desejo, que haja algo mais forte dentro do seu coração, que você venha para cá não para agradar pai e mãe, não para agradar pastor, mas por necessidade de ser alimentado pelo próprio Deus, pela palavra do Senhor. Que haja anseio, que haja desejo de derramar a alma na presença do Deus que ouve as nossas vozes. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que os seus filhos estão grandes, já são homens. Os filhos de Eli não eram mais criança. Os filhos de Eli já estavam casados. Inclusive tinha um que estava esperando, a sua esposa estava esperando filhos. Então não eram mais meninos, já estavam grandes. E o Eli, ele resolve repreender os seus filhos. Só que parece que é um pouco tarde a repreensão dele. Ele vai dizer assim: eu ouvi falar. Sabe aqueles pais que falam assim: eu não quero nem acreditar, eu nem estou acreditando que você fez isso. Uai, mas não estão dizendo que fez? Você não viu o que ele fez? Como é que você não está acreditando que ele fez? O Eli fez isso. Eu não quero nem acreditar que vocês estão fazendo isso. Eu espero que seja mentira o que eu estou ouvindo. Eli parece que se fazia de desentendido. Eli parece que estava em falha. Ele estava ouvindo de terceiros sobre o seu filho, sobre os seus filhos. Parece que ele não andou com eles quando eram pequenininhos. Parece que ele não ensinou os seus filhos a orar. Senta aqui, meu filho, papai vai orar um pouquinho. Parece que não ensinou a ler a palavra. Parece que foi uma vida meio que desligada. Parece que era muito ocupado. Ele fazia muitas coisas. Ele era um sacerdote. Ele era muito cheio de ocupações. Ele não tinha tempo para cuidar dos seus filhos. Ele falhou. E a primeira falha é não conhecer os seus filhos. É não conhecer o coração dos seus filhos. Eu falei de Elcana, que olhava para o semblante da esposa e percebia algo a mais na sua amargura, na sua tristeza. Ele via a tristeza. Parece que Eli falhou como pai. Eli, e eu e você, como pai, nós somos o sacerdote da nossa casa. Nós devemos fazer sacrifício pelos nossos filhos. Que sacrifício, pastor? Orar pelos nossos filhos, jejuar pela nossa casa, jejuar pelo nosso casamento. Eu já disse aqui nessa igreja que em algum momento os filhos começavam a querer fazer umas coisas diferentes,
e a gente, né? Para resolver só lutar, só se a gente quebrar as pernas logo toda e aí não vai dar certo, né? Então a gente não usa muita força, mas muitas coisas, muitos problemas dos meus filhos foram resolvidos quando eu e minha esposa nos juntamos em oração. Aleluia. Quando eu e minha esposa nos unimos em jejum, para que os nossos filhos melhorassem num aspecto que estava incomodando a gente. Não era a primeira vez que Eli ouvia alguma coisa sobre os seus filhos, mas parece que ele não chama para poder conversar. Parece que ele não repreende os seus filhos no momento apropriado. Agora já são homens, agora já estão casados, agora parece que já são donos do próprio nariz. Mas o Eli, ele chama os seus filhos e diz: eu tenho ouvido falar muito mal de vocês. O que é isso que eu estou ouvindo? Ele não imputa a eles, ele não retira eles do cargo de sacerdote, porque ele era o sumo sacerdote. A responsabilidade era dele de colocar pessoas para substituir ele. E parece que ele não faz isso. Ele permite que os filhos, mesmo em pecado, continuem fazendo a obra. Quando ele vai falar com os filhos, parece que os filhos ignoram. Como eu disse para os irmãos, ele pegava a carne crua e levava para casa. Quem é que estava na casa dele lá esperando uma carne crua para comer? O Eli. Sabe aqueles pais que vê a coisa errada, mas não vou falar não, porque senão não vai me amar, senão não vai gostar de mim. Deixa que a mãe corrige, deixa que alguém corrige. Aí daqui a pouco alguém vai ser a polícia que vai corrigir. Porque filhos que os pais não corrigem, a polícia é obrigada a ficar pegando na rua e levando para a cadeia. Porque às vezes não teve um pai e uma mãe que corrigiu, que estivesse um impulso mais forte. Quando chegou o confronto, quando o pai falava, entrava por um ouvido e saía pelo outro, porque eles falavam assim: ele também come da carne. E a Bíblia vai dizer, quando Deus vai chamar a atenção de Eli, ele vai falar assim: vocês estavam engordando. E quando o Eli morre, diz que ele cai da cadeira e quebra o pescoço, porque ele era gordo. Então ele estava engordando, comendo as partes principais do sacrifício. Ele era conivente com os erros dos seus filhos. Você tem sido conivente com os erros dos seus filhos? Nós devemos orar pelos nossos filhos, nós devemos jejuar pelos nossos filhos, mas nós também temos que falar na hora certa, corrigir na hora certa, usar a vara quando for necessário, sem violência, mas para mostrar que a autoridade está com o pai. Mas tem muitos pais hoje querendo ser amiguinhos dos filhos, querendo ser coleguinhas dos filhos, e muitos estão perdendo o papel de pai, perdendo a autoridade de pai. Eli estava comendo da carne roubada do Senhor. Não deixe que as coisas erradas aconteçam na sua casa sem uma correção devida na hora certa. Às vezes falar na hora não dá, espera um pouquinho, espera baixar um pouco a ira, porque senão a gente pode fazer besteira. Então a gente tem que controlar. Domínio próprio faz parte do fruto do Espírito. Então domine esse homem aí, mas corrija. E nessas correções, uma vez eu fui bater no meu filho, não vou dizer qual dos dois, se vocês não saberem. Aí fui dar um tapa no menino, o menino falou assim: ih, não doeu? Qual é a vontade do homem? Agora então é para doer, então agora você vai sentir dor.
Mas Deus, pela infinita misericórdia dele, colocou uma graça em mim. Porque pelas palavras do filho, ele queria levar mais umas, né? Para caprichar. Eu me abaixei, coloquei meu nariz encostado no nariz dele, boca na boca dele, olhos nos olhos dele. E eu falei para ele assim: você acha que o papai tem força para te machucar? Ele disse: tem. Então o papai te bateu só para você saber que você errou. E todas as vezes que eu falava: vai para o quarto que você vai apanhar, ele sabia que ia levar só um tapa, mas ele ia chorando, porque ele já sabia que tinha errado. Às vezes não é muita violência, porque às vezes não fica sem vergonha, né? Mas nós temos que corrigir. Pai que não corrige o seu filho será envergonhado por ele. Vai passar vergonha no meio do shopping, no meio do mercado. Precisamos corrigir os nossos filhos na hora certa. Então, ele foi imprudente, foi desatento, foi um pai ausente. Porque tem gente que acha que é presente só porque está presente. Mas os filhos precisam da nossa companhia. Os filhos precisam da nossa amizade. E hoje é culto de família. Eu posso te falar isso, né? Para a gente ter amizade com os nossos filhos, a gente caminhar junto com os nossos filhos. Eu já falei aqui na igreja também, mas vou falar de novo. Quando mudar o pastor, muda as histórias. Uma vez eu fiz uma leitura de um livro, e o livro mandava perguntar para os filhos o que eles mais gostaram de fazer com o pai. E aí eu fui perguntar para o meu filho. Levava ele aqueles brinquedos lá no plano piloto, aqueles parquinhos, tem aquele de graça lá da areia, né? E tem aquele do lado que paga, né? O Nicolândia. E aí tinha zoológico, e aí tinha um McDonald's, um sanduíche e tal, park shop, né? Ia lá no shopping. Eu perguntei para ele: o que você vai gostar de fazer com o papai? Ele falou assim: caminhar na rua com o senhor. Eu andava com ele na rua, mostrava os caminhos de formiga, ficava caminhando no meio da rua, no meio do mato, depois voltava para casa, fazia uma caminhadinha, só eu e ele, e depois voltava. O que ele mais gostava era o que eu menos gastava. Eu gosto de estar contigo, eu gosto de estar com você. Às vezes nós estamos pecando porque achamos que não temos dinheiro para comprar aquele celular que ele gostaria, aquela roupa que ele gostaria, quando na verdade ele queria ser ouvido por você. Ele queria que você sentasse ao lado dele. Ele queria que você contasse uma história para ele. Ele queria que você pegasse na mão dele e andasse na rua. Coisas tão simples, e às vezes a gente deixa de fazer pela nossa família. Ele falha quando ele não ouve os seus filhos, quando ele não fala com os seus filhos, quando ele não para perceber o que está acontecendo na sua casa, em que o menino está indo, mas não está indo com o coração. Às vezes é preciso os filhos terem desejo de estar na presença do Senhor. Às vezes é preciso eles mesmos querer entrar no quarto e orar. Enquanto essa vontade não vem, a gente continua orando, a gente continua intercedendo, a gente continua fazendo um culto no lar, fazendo um culto doméstico. É muito importante nessa idade tão pequena fazer esse culto doméstico dentro de casa, junto com seus filhos. Nós fizemos muito isso quando eles eram mais pequenos, né? Quando eram menores. Hoje a gente está um pouco falho, mas quem sabe essa palavra aqui corta para aí, corta para cá também, né? E às vezes a gente precisa rever algumas coisas. Então tenha essa amizade, não seja indiferente. A ausência, ela transforma em indiferença, e essa indiferença pode ser fatal para a sua casa, para a sua família. Não fique ausente da sua casa por muito tempo, que você possa ter prazer de entrar dentro da sua casa, que o seu lar seja um lar de paz,
Não importa onde você mora, não importa a qualidade das paredes, do piso, da cama que você dorme, mas que você tenha paz. Que a paz que excede todo entendimento, que a paz do Espírito Santo esteja dentro da sua casa. Essa paz que você louva, que você adora ao Senhor. Eli foi hipócrita. Eli chama a Ana de filha de Belial. Ela fala: não me temam, filho de Belial. Enquanto Deus está chamando os filhos dele de filhos de Belial. Hipócrita por quê? Porque ele vê o erro do outro e quer chamar a atenção do outro, mas ele não se corrige. Ele não consegue ver o erro na própria casa. Ele não consegue ver a dificuldade na própria casa, que os filhos estão fora da casa do Senhor, fora do altar. Eles não estão apresentando um sacrifício de maneira correta diante do Senhor. Nós devemos tomar cuidado com a hipocrisia, porque a hipocrisia é aquele negócio: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Porque a hipocrisia tem muito de não dar exemplo, de não ensinar a maneira correta de fazer. Ensina o caminho, ou ensina no caminho. Ensina o teu filho no caminho. O caminho é apontar: vai para a igreja é ali. Ensina no caminho. Meu filho, vamos acordar cedo, porque a gente vai para a igreja, já vai tomar banho, a gente vai acertando esses horários. Agora vamos para a casa do Senhor. E a gente vem para a casa do Senhor, a gente louva. Chega em casa, a gente não fica falando mal. Você viu aquela irmã? Você viu aquele irmão? Você viu o pastor? Você viu a esposa do pastor? Tem gente imitando filho de pastor e vão para o inferno junto com os filhos do pastor que estão indo para o inferno. O filho do pastor faz. Para onde você quer ir? Que o Senhor tenha graça derramada nos nossos corações. Que possamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Que embora meus pais não são cristãos, embora meu esposo não está na igreja, embora minha esposa não está na igreja, eu tenho a função agora de entregar a palavra, de ensinar a palavra, de aprender a palavra, de guardar a palavra. Eu quero que seja diferente na minha casa, eu quero que seja diferente no meu casamento. E Deus está escolhendo, levantando e fazendo as coisas acontecer na sua vida. Nós vemos Eli com as suas dificuldades, e logo nós vamos ver a condenação. Diz a palavra no capítulo 27, no capítulo 2, versículo 27, que veio um homem de Deus a Eli e disse: eu não te escolhi? Não foi eu que te escolhi a tua família, a tua casa para servir como sacerdote? Você esqueceu que eu tirei vocês lá do Egito? Você esqueceu de onde você saiu? Do pecado que você saiu, você está aqui agora. Não esqueça não, irmão, daquilo que Jesus fez por você. Aleluia. Não se esqueça daquilo que Deus já fez na sua vida. Glória a Deus. Já foi falado daquilo que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Tem muito crente com memória fraca, tem muito crente com memória pequena, que não consegue lembrar de quando ele era pecador, de quando ele estava longe. E agora ele está lavado, limpo, redimido, santificado pelo poder do sangue de Jesus. Não esqueça do que Deus já fez por você. Deus lembra a Eli tudo o que fez. E aí ele pergunta: por que vocês estão dando coice contra o meu sacrifício? Por que vocês estão engordando com a carne principal, com aquilo que é principal de todas as ofertas? Mas quem é que estava fazendo isso? Não eram os filhos. Mas Deus está cobrando do pai. Deus vai cobrar de você que é pai, de você que é mãe. O que você tem feito pelos seus filhos?
Nós vemos o exemplo de Jó, que orava pelos seus filhos. Ele não sabia o que os filhos tinham feito, mas ele orava, ele jejuava, oferecia sacrifício pelo bem dos seus filhos. Não podemos desistir dos nossos filhos, mas nós temos que entender que uma hora Deus vai cobrar, e vai cobrar de você. O que você fez com a oportunidade de tempo que você tinha com essa pessoa, com essa criança, com esse adolescente, com esse jovem? O que você fez com o tempo? O fim aqui é muito triste. Deus vai trazer condenação para Eli, como se ele mesmo estivesse fazendo as coisas erradas com o sacrifício. Nós temos que ter esse entendimento. Na Bíblia, Gálatas 6, 7 vai dizer: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Então o que está batendo aqui é isso. Estavam desprezando a Deus, desprezando as ofertas, desprezando o culto, a obra de Deus. Eu posso viver uma vida qualquer e continuar no ofício de sacerdote, bonito, quase, estola sacerdotal. Deus falou para ele, para que você saiba que esse castigo que Deus falou para ele, que nunca mais ia ter um varão sacerdote na casa dele. Se um sacerdote, acabou, não vai ter mais sacerdote na sua casa. Os seus filhos varões vão morrer jovem. Deus traz várias consequências para que você entenda. No mesmo dia vai morrer os seus 2 filhos. E no capítulo 3, eles vão para a guerra, são capturados, levam a arca, e os 2 filhos de Eli morrem na mesma hora, no mesmo dia. Quando eles chegam para contar a notícia, o Eli também morre. Então, se eu for negligente como pai, meus filhos podem ter consequência gravíssima, e também eu vou ter consequências gravíssimas. Então eu não posso ser negligente com aquilo que Deus me dá. Eu tenho que buscar, eu tenho que entregar. Para fazer um contraste a isso, nós temos a vida de Samuel. O tempo é muito curto para eu terminar, mas a vida de Samuel é assim. Primeira coisa, Samuel é resultado de oração. Quando ela vai levar o seu filho para apresentar a Deus, para entregar lá no templo, ela diz para o profeta: por este menino orava eu. Aleluia. Você que ainda é jovem pode orar pelos seus filhos. Eu orava pelos meus filhos antes de ter a namorada. Depois eu falei: mas esse negócio está errado, eu tenho que ter a namorada primeiro, mas eu vou ter filho sem casar, né? Depois eu comecei a orar pela minha esposa, e 9 meses depois eu conheci essa daqui. Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer que você tenha comunhão com Ele. Deus quer que você não se entregue antes da hora, mas que você se apresente ao Senhor com o seu corpo, com a sua alma, com o seu coração diante de Deus. Nós temos aqui Samuel, separado para Deus, nazireu de Deus. Ele podia muito bem falar assim: eu não quero ficar no templo, mas ele aceitou servir ao Senhor, ele aceitou a ser um sacerdote, a ser um homem de Deus. Enquanto no meio de uma vida conturbada, em que os filhos de Eli estavam vivendo totalmente de maneira errada, em que Eli, o sumo sacerdote, estava sendo conivente com os erros dos filhos, eis que entra um menino, muito pequeno ainda, e diz a Bíblia que desde pequenininho ele já servia ao Senhor. Que contraste! Enquanto filhos adultos não conhecem a Deus, o pequenininho aí já conhece a Deus, já está fazendo a obra, já está servindo a Deus. Você vai encontrar em vários capítulos, o versículo 26 vai dizer: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Tem de bom testemunho do Senhor e das pessoas que estão à sua volta. O crente tem que dar testemunho. Como é que o pai não dá testemunho? Quer que o filho dê testemunho? Samuel foi separado para Deus.
Todo ano a sua mãe levava para ele a túnica e deixava ele bem alinhadinho, e ele começava a fazer a obra do Senhor. Às vezes a gente está observando que tem alguns adolescentes, alguns jovens aqui que amam a palavra de Deus, que estão procurando conhecer a palavra de Deus, enquanto tem um monte que só quer saber de namorar, de ficar, de fazer sexo. Mas tem alguns que estão querendo ser igual a Samuel, tem alguns que querem ter comunhão, tem alguns que querem crescer, tem alguns que querem ter intimidade com Deus, tem alguns que estão ouvindo a voz de Deus, e o Senhor está falando: Samuel, Samuel, chamando aqueles que querem ouvir a sua voz, mesmo no meio de uma sociedade corrompida, mesmo no meio de pessoas que estão fazendo tudo errado, que nós estamos vendo eles fazer errado. Mas nós não vamos nos conformar com este mundo, nós não vamos deixar que o mundo nos transforme, nós vamos deixar com que a palavra de Deus transforme o nosso coração, transforme a nossa vida. Samuel ia sendo criado, enquanto a família de Eli estava indo em decadência. Eli estava sendo criado pelo próprio, o Samuel estava sendo criado pelo próprio Eli, sendo ensinado pelo próprio Eli. E este ouviu, este aprendeu, este conheceu, este absorveu o que era certo. E ele crescia em graça diante de Deus e dos homens. Que você possa crescer nesta noite. Glória a Deus. Que a graça do Senhor possa estar na sua vida. O Senhor conta com aqueles que são remanescentes. Aleluia. Deus está contando com aqueles que querem oferecer os seus filhos a Deus. Deus está contando com aqueles que são filhos que foram oferecidos a Deus e querem agradar a Deus. Deus quer levantar uma geração que o adore, que o sirva, que faça as coisas da maneira correta. Não importa se ninguém mais está querendo servir a Deus correto. Eu quero agradar, eu quero servir a Deus. Senhor, me ajuda. O Senhor está aqui para te ajudar, o Senhor está aqui para te fortalecer, o Senhor está aqui para colocar a mão sobre a sua casa, sobre a sua família. Você ainda não morreu, ainda há solução na sua casa, ainda há salvação na tua casa. O seu filho ainda está vivo. Continua orando, continua intercedendo, continua fazendo algo, para que a graça de Deus venha sobre a sua casa, para que você possa dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando os fiéis. Glória a Deus. No meio de colegas fazendo tudo errado, eis que Samuel surge fazendo de maneira correta. Eis que Samuel vem, consegue ouvir a voz de Deus, e Deus ouve. Deus fala com Samuel, Deus revela para Samuel, Deus faz um ministério na vida de Samuel. Samuel não era da família dos levitas, mas ele é entregue para ser um sacerdote. Eli olhava para ele e chamava ele de menino. A própria palavra vai dizer que ele era menino, muito criança. Mas ele foi crescendo com graça de Deus, com comunhão com Deus. E Deus olhava para aquela criança e via um sacerdote, via um sumo sacerdote. E o Samuel cresce e se torna profeta, se torna sacerdote, se torna juiz, um dos maiores homens da Bíblia Sagrada do Velho Testamento, que conseguiu reunir 3 títulos importantes em que Deus levantava pessoas separadas, diferentes, e ele escolhe agradar a Deus, servir a Deus. Enquanto tinha os filhos com palavras e com obras de Belial, tinha um que estava agradando a Deus, era filho do Altíssimo, era sacerdote do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Os olhos do Senhor estão atentos. O Senhor está te vendo. Parece que ninguém está te vendo. Alguns estão te chamando de quadrado porque você ainda não teve uma relação sexual. Mas é porque você quer ser fiel. E Deus está vendo. E Deus não é aquele pai mau que dá coisas ruins. Ele disse: se vocês são pais maus e dão coisas boas, quanto mais Deus tem para dar
para aqueles que são fiéis, aqueles que são obedientes. Seja obediente à voz de Deus. Nós vamos ver no livro de Samuel isso. Obediência de Davi, desobediência de Saul. Obediência de Samuel, desobediência dos filhos de Eli. Nós vamos ver tudo isso acontecendo. Deus tem projeto para aqueles que querem obedecer. Deus tem projeto para aqueles que querem acertar. Deus tem projeto para a sua casa, para a sua família. Deus quer que vocês todos estejam andando e sacrificando juntos, adorando juntos, servindo juntos, agradando a Deus. Lereando Arabás. Mesmo no meio dos fracassos da família de Eli, Deus já estava provendo um substituto para Eli. Mesmo nos fracassos da vida cristã, mesmo com tantos crentes fracassados dentro das igrejas, existem os remanescentes, que não importa quem está chamando, ele sabe que Deus está chamando, ele sabe ouvir a voz de Deus, ele tem compromisso com Deus, ele deseja Deus, ele quer se aproximar do Senhor, ele quer ter comunhão verdadeira com Deus. E Deus quer ter comunhão com você. Deus quer te levantar como um homem, como uma tocha, como um facho de luz no meio das trevas. No meio daquelas trevas todas estava surgindo uma luz. Samuel, a criança que já cantava na casa do Senhor, o adolescente que já vestia a estola sacerdotal, aquele que já conseguia servir. O Samuel estava acendendo as lâmpadas, acendendo as velas, e o Senhor estava falando: esse vai ser o sacerdote, esse é o escolhido, esse é um grande homem que eu vou fazer e vou usá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe os olhos do Senhor estão atentos sobre esta igreja, e Deus já vê você, Deus já olha o seu coração, já vê o seu desejo de servir a Ele, de fazer a sua vontade. Deus conta com você para arrancar das mãos das trevas aqueles que estão perdidos, aqueles que estão lá no mar do pecado. O Senhor quer que você seja usado para arrancá-los. Você é um facho de luz que pode entrar na vida de um amigo, que pode entrar na vida de um familiar e conduzi-los a Jesus com a sua vida, com o seu jeito de ser, com o seu jeito de andar, com a sua fidelidade e obediência à palavra de Deus. Mesmo com a história triste da família de Eli, nós vemos uma história feliz no meio da história. Depois você lê com calma. É os filhos adulterando, roubando, fazendo, acontecendo, e no final você vai ver o versículo dizendo: e Samuel crescia, e Samuel servia ao Senhor. Vamos colocar em pé. Glória a Deus, aleluias.